Olha, antes de você zoar o seu coleguinha corintiano, vamos saber como que foi o Mundial de 2000. Sim, o primeiro Mundial organizado pela grande FIFA. Em 2000, a FIFA quis criar o seu próprio torneio mundial, com clubes de todos os continentes, diferente do Intercontinental que tinha o campeão da Europa e o campeão da América do Sul, igual uma Copa do Mundo. Então, a primeira dúvida que sempre tem, por que tinham dois brasileiros? O Brasil foi o país sede, assim, o clube campeão nacional iria participar do torneio. E o Vasco era campeão continental de 98 e foi participar do torneio. Mas aí que fica a discussão. O Palmeiras era o campeão de 99 da Libertadores e não participou do torneio. Mas a questão do Palmeiras tinha explicação. Quando o regulamento foi fechado, a vaga já estava confirmada para o campeão de 98. Não tinha uma vaga automática para o próximo campeão. Mas tirando essas confusões à parte, a melhor coisa desse Mundial foi o clima da época. Os europeus se sentiram superiores e os brasileiros tratando aquilo como uma final de Copa do Mundo. Tinha vídeos na época dos torcedores do Manchester United na praia, se divertindo, como se estivesse de férias numa pré-temporada. Só que os brasileiros não, tratavam aquilo como se fosse um torneio valendo um refrigerante de Coca-Cola quando você tem 10 anos de idade, tá ligado? Então, os estádios lotaram, era um clima ótimo. E aquilo, pro torcedor, era uma Copa do Mundo. Pros jogadores, aquilo, você poderia colocar o seu nome na história do futebol do primeiro campeonato de mundial da FIFA. E o torneio saiu como esperado. A fase de grupos foi pegada. Corinthians enfrentando o Real Madrid, o Vasco enfrentando o United. O Real Madrid com Hierro, Roberto Carlos, Raul. O Corinthians conseguiu ganhar de 2-0 com gol de Ricardinho e Edilson. O jogo de Vasco e Manchester United foi histórico, com Romário e Edmundo jogando pra caraca, com 3-1 do Vasco pra cima do grande inglês. O Romário fez um gol, o Juninho Paulista fez outro. Cara, foi uma coisa maravilhosa de ver o nosso Brasil dando um chocolate gostoso nos europeus. E com isso, Vasco e Corinthians avançando da fase de grupos e indo pra final, fazendo uma final histórica brasileira, que ninguém imaginava com aqueles grandes clubes europeus aqui. Então, Vasco e Corinthians foi um jogo histórico que, por incrível que pareça, acabou nos pênaltis com o craque do time do Vasco, Edmundo, errando o último pênalti, declarando o Corinthians como o primeiro campeão mundial da FIFA. Se você gostou dessa história, olha aqui o perfil que tem mais dessas e segue o Troca-Troca. Tamo junto!